Oi, pessoal, boa noite. Estamos aqui para mais uma live com um convidado e a nossa convidada de hoje é super especial, é a Cláudia, uma profissional maravilhosa. Eu já vou fixar aqui o tema para a gente poder ter um controle para as pessoas que chegarem um pouquinho depois. Hoje a gente está aí novamente falando sobre liderança positiva. A Cláudia já vai entrar daqui a pouquinho, se vocês puderem convidar seus amigos, pessoas interessadas para poder participar, vai ser um prazer. Oi Eli, oi Moisés, oi Jane, oi Jefferson, oi Carol. Pessoal, boa noite. Chegou, né, Jane? Que bom, Jefferson, que bom que deu tempo. Todo mundo enrolado aí com o trabalho, né? Não é fácil. Hoje a gente vai estar aí novamente falando sobre liderança positiva. A gente lançou uma enquete essa semana e eu achei interessante que algumas pessoas dentro do canal ainda têm dúvida do que é liderança positiva. Eu acredito que essa dúvida tem uma explicação, vamos dizer assim, com essa questão de acreditar que a liderança positiva tem a ver com positividade, com falar coisas positivas, com um líder que fala coisas boas e fala coisas no sentido motivacional, inspirador, né? A motivação a gente já entende hoje em dia que não é algo que um líder é capaz de fazer por outra pessoa, né? A gente já entende que motivação é de dentro para fora, que na verdade um líder é capaz de inspirar. Então acredito que esse conceito tá bem resolvido aí para todo mundo, né? Mas a questão da liderança positiva... Oi, tia Valquíria, tudo bem? Mas a questão da liderança positiva, ela gera, sim, muitas dúvidas. Porque várias pessoas... Oi, Val! Várias pessoas geram realmente dúvidas e nesse sentido da positividade. Então eu acho interessante que a gente direcione a live bastante para essa questão, para a gente desmistificar isso. Porque, na verdade, o líder positivo, uma das maiores características... Oi, Cláudia! A Cláudia chegou, gente! Uma das maiores características dele, né, o ponto forte, vamos chamar assim, é que ele foca nas habilidades, nos comportamentos positivos que aquele liderado, né, que aquele colaborador já tem. Então, isso é liderança positiva, é você não focar em gap, é você focar em coisas boas. Mas a Cláudia vai trazer isso aí com muito mais leveza, eu tenho certeza, com aí explicações super profundas. Ela já trabalha com isso aí já há muito tempo. Aí, Cláudia, show de Oi, meu bola, aquela amor! imagem, tudo bem? Tudo bom e você? Tudo bem, boa noite. Fazendo maratona de lives? Menina, que dia louco hoje! Pois é, hoje foi um atendimento atrás do outro, ainda fiz uma constelação de tasks que não estava programada. E aí entrei na minha live lá no Positividade em Foco e o intervalinho que tinha da minha live para a sua, eu fui fazer um xixi, arrumar o cabelo. Essa é a vida da mulher, né? Nossa, né? Pois é. Eu acho Mas que estamos aqui, estamos junto. já não é aquela mulher antiga multitarefa, mas nós somos mulheres de muitas tarefas, né? Uma De de cada muitas vez, mas tarefas. muitas, né? É verdade. Gratidão pelo convite. Muito obrigada por estar aqui hoje, por abrir esse espaço para a gente falar sobre liderança positiva. Adorei. Oi, Marina! Marina aí, super top em PNL, Ah. Master Turbo! Marininha, Cláudio, eu quero te agradecer muito por você ter aceitado o convite. Para mim é uma honra, porque você já está aí há quantos dias fazendo live, Cláudia? Menina, eu comecei, deixa eu pegar minha agenda aqui. Eu comecei no dia 24 de março, né? E hoje já Uau! foi minha live, hoje foi minha live de número 91, porque eu ia fazer de segunda, direto, né? De segunda a segunda e tal. Mas aí, incluindo o fim de semana. Mas aí, o primeiro fim de semana eu fiz. E quando chegou no segundo fim de semana, eu falei, gente, eu preciso do fim de semana pra mim. Aham. Sabe? A gente sentia aquela necessidade de estar comigo mesma no sábado e domingo. Eu falei, não, vamos fazer de segunda a sexta. Porque já é bastante coisa, né? Bastante tema pra gente trabalhar aí, muitas pessoas. E aí eu tô vindo nessa pegada e a minha ideia é fechar em 100 lives. Na verdade, a centésima live é dia 5 de agosto. Só que como cai numa quarta-feira, e a gente tem aqueles bônus, né? Eu vou dar 2 dias de bônus. Então, vou encerrar com 102 lives no dia 7 de agosto. E aí já estou formatando um e-book para
trazer para as pessoas, né, insights, frases, enfim, dos temas que a gente abordou nessas 100 lives, 102 lives. E é isso, né? Colocar para frente essa energia, botar essa positividade no foco das pessoas, né? Que a gente precisa, né, Flavinha? Ai, que show! Não, com certeza, Cláudia. Eu acredito que assim, que nessa sua maratona o aprendizado foi muito grande, né? Eu acho que a gente Nossa, muito. consegue sim passar muitas coisas para as pessoas, mas assim como grandes filósofos já abordaram aí ao longo do tempo, quando a gente ensina, a gente aprende o dobro, né? A gente aprende muito mais. E eu tenho certeza que não só pelas pessoas que passaram por aí puderam deixar aí conteúdos que só te engrandeceu, né? Com certeza, com certeza. E eu quero te agradecer por você estar aqui hoje, agradecendo Gestão Persuasiva, com a sua presença, com o seu conteúdo. Eu tenho certeza que vai ser maravilhoso. Um pouquinho antes de você entrar, eu não quero atropelar, porque eu vou pedir para você se apresentar, mas um pouquinho antes de você entrar, eu estava explicando para algumas pessoas, porque essa semana a gente fez uma enquete e eu percebi que existe uma dúvida muito profunda a respeito do conceito de uma mentalidade positiva com um líder positivo. Então, é Sim. uma das coisas que vai ser a missão aí da live, quebrar esse paradigma, quebrar Vamos esse embora. conceito incorreto, né, do que seria esse líder. E para muitas pessoas isso ainda é duvidoso. Então, se a gente puder quebrar isso nessa live, já é, eu tenho certeza, uma grande resposta que muitas pessoas estão esperando. Mas, Cláudia, queria pedir para você, para quem não te conhece, você fizer uma breve apresentação sua, só para o pessoal conhecer um pouquinho mais da sua história, saber um pouquinho mais de você. Se você puder fazer isso, eu tenho certeza que o pessoal vai adorar. Faço sim. Faço sim, com certeza. Eu que agradeço, Flavinha. Obrigada por esse convite. Conseguimos, né, nos encontrar. Ontem tivemos um problema técnico de energia, mas eu acho que é muita energia junto, então tinha que ser hoje mesmo, quinta-feira. Maravilha. Para quem não me conhece, sou a Cláudia Espínola, eu sou Master Coach e Trainer de transformação de vida e mentalidade positiva. Sou consteladora familiar, analista comportamental, né? Tenho pós em psicologia positiva e linguagem ericksoniana, né? Então, eu venho trabalhando desde sempre essa questão da transformação de vida. O que é transformação de vida, né? É uma coisa meio subjetiva, muito ampla, mas transformação de vida eu acho que começa com o autoconhecimento, né? Com a gente sabendo quem a gente é, né? O que estamos fazendo aqui, quais são nossos valores, né? O que a gente acredita, né? E a partir daí começar a dar um passo em direção aos seus objetivos, né? Aos seus sonhos, né? E a mentalidade positiva vem muito disso, da gente focar nossa mente para aceitar um mundo positivo, né? Um mundo com oportunidades. Então, por que você vai ficar reclamando da vida se você tem uma outra escolha que é focar em coisas boas, né? Que é focar na felicidade, que é focar realmente nesse mundo de oportunidades, né? A Louise Hay é uma autora que eu gosto muito, ela fala muito de a vida vai te curar, você se cura, né? E ela fala muito sobre seja uma pessoa sim, né? Então eu acho que mentalidade positiva é ser uma pessoa sim, né? Que está se permitindo viver da melhor maneira, né? Aquela coisa chavão mesmo de seja a sua melhor versão a cada dia. Mas é verdade, né? A gente sabe que a gente tem essa dificuldade, né? Porque somos seres duais, né, Flavinha? Então a gente carrega a nossa luz, a nossa sombra, nosso lado bom, nosso lado ruim, mas a gente tem a capacidade, né? E acho que mais importante, o discernimento de entender o que a gente quer alimentar todos os dias. A gente quer alimentar esse nosso lado luz, né? E focar em coisas boas e entender que a vida acontece, né? Que somos pequenas partes de um algo que é muito maior e que se chama vida. Então, essa vida, ela realmente acontece, a gente não tem controle, a pandemia veio para mostrar exatamente isso, né, minha amiga? A gente não tem controle nenhum de nada, né? Então, a gente tem mesmo que viver a cada dia, né? Então, é um treino ter mentalidade positiva, não é fácil, depende muito de como você agia antes, como eram seus padrões, e aí estou colocando a constelação familiar no meio, né? Mas vivemos em sistemas, né, Flavinha? Então, nossa esfera do eu, nossa esfera da família, nossa esfera do mundo, né, do trabalho e outras várias esferas, né?
Então, como é que são os hábitos, como é que eram, como é que foi passado para a gente, nossos padrões mentais e comportamentais foram modelados da onde, né? E a gente só consegue se enxergar como indivíduo mesmo, de fato, a partir dos 7 anos de idade. E aos 7 anos de idade a gente não é independente para nada, né? Na verdade, né? A gente precisa de ajuda para tudo ainda, né? Então, até os 7 anos, né? Então vamos pensar de 0 a 7 anos. A gente nem sabia que a gente era um indivíduo. Então, o que a gente fez? A gente modelou o que estava à nossa volta. Então, por isso que eu falo que mentalidade positiva você tem que treinar, porque se você não nasceu num sistema, num ambiente que te tratou com positividade, que te mostrou que a vida tem oportunidades boas, você vai ter mais dificuldade de parar de reclamar, por exemplo. Entendeu? E engraçado que isso se liga muito com o luto também, né? Eu estava agora falando na live anterior com a minha convidada, com a Lilian Toledo, sobre as 5 fases do luto, né? E o luto não é só a morte de uma pessoa, de um ente querido, né? O luto são coisas que acontecem na nossa vida, né? Então, quem nunca perdeu um emprego? Quem nunca perdeu um relacionamento e ficou arrasado? Né? Quem nunca sofreu um acidente e teve que se reconstruir, ou quem nunca perdeu uma casa, ou, né? São perdas, e todas elas têm um luto, né? Então, essa questão do aceitar, né? É uma questão que nós, seres humanos, temos que trabalhar, né? Em vez de ficar negando o que aconteceu, em vez de ficar sentindo raiva o tempo inteiro, em vez de ficar barganhando, e se eu fizer isso e aquilo, você muda de ideia e tal, não. Né? Em vez de ficar só na tristeza. Vive tudo isso, mas passa para a fase última, que é a fase de aceitação. Então, quando você aceita que você não tem controle de tudo, né? Que as coisas acontecem sim, e que a única coisa que você pode fazer é aceitar e partir daí para frente, você começa a criar uma mentalidade positiva na sua vida, que é olhar a vida como uma pessoa sim. Né? Eu digo sim para a vida, né? Eu estou disposta a receber o que a vida me traz, que eu não tenho controle, mas o que ela me trouxer, eu posso pegar aquilo e fazer uma oportunidade e me reconstruir, né? E criar realmente opções prazerosas e positivas, né? É isso que eu falo de mentalidade positiva. Gente, isso foi sua apresentação. Foi só assim para falar quem é a Carol. Menina, porque a gente sabe que a gente, comunicador, fala, né? Comunicador fala, né, amiga? Ótimo. Não, mas pelo amor de Deus, deu uma aula só em quem sou eu já aprendi aqui para a vida toda. Ah, menina, foi indo, foi indo. É porque eu gosto sempre de falar sobre isso, porque quando a gente começa a estudar, né, autoconhecimento, inteligência emocional, gestão de pessoas, né, a gente começa realmente a enxergar, a estudar o ser humano, né, e desenvolver pessoas. É uma mágica, né, é muito maravilhoso quando você começa a enxergar cada um, né, como é que cada um é. Da onde veio aquelas crenças, aqueles hábitos, né? Nossa, que curioso, olha que engraçado, aquela pessoa tem aquele hábito, né? E é diferente de julgar, né, Flavinha? A gente tem uma frase que eu uso muito, e que é um bom treino para quem ainda tem uma questão de julgamento muito forte, que é um treino para a gente mudar a nossa mentalidade, né? Que é, que interessante ponto de vista. Que interessante ponto de vista. Porque aí você dá uma acalmada no seu julgador, sabe? Você dá uma acalmada. Freia. Peraí. Vamos com calma nesse julgamento aí. É um interessante ponto de vista. E aí você se permite abrir para olhar o outro, sabe? Aquela tal da empatia. É se colocar no lugar do outro, né? E a gente não é treinado para isso, né, Flavinha? A gente aprende que a gente tem que se virar sozinho, que a gente não pode falar sobre o que a gente está sentindo. Ou a gente está bem ou a gente está mal. Mas o que está dentro desse universo do bem e o que está dentro desse universo do mal em relação às emoções, né?
E a gente não fala sobre isso, né? E aí a gente não fala sobre raiva, não fala sobre ansiedade, não fala sobre a tristeza, não fala sobre alegria, né? E a gente acha que buscar a felicidade, buscar a mentalidade positiva é uma coisa do outro mundo. Só que, na verdade, quando a gente é criança, pensa nas crianças que você conhece. Elas são todas alegres, são todas curiosas, são todas risonhas, né? A maioria é risonha, mas enfim, estão todas querendo, né, ter a curiosidade, o interesse de conhecer as coisas, de, né, de buscar, buscar, buscar. Gente, isso é a essência da felicidade. Elas E nascem aí a gente brancas, vai elas nascem limpas, né? Se alguma criança limpas. não tem essa essência feliz, é porque isso foi arrancado dela, né? Foi tirado dessa pureza, desse vazio que ela tinha, daquela caixinha de coisas que podia entrar ali, foi colocado outra coisa, né? Porque a Exatamente, natureza ela da foi criança embrutecida. é até bíblico, né? Que a criança ela tem É. isso sim, ela tem o que há de mais puro e genuíno dentro dela, né? É verdade. E a gente vai embrutecendo, né, Flavinha? Porque a vida já vai pro colégio, já tem que passar de ano, e não importa se você tá feliz ou não ali, sabe? Você não pode falar, você tem que obedecer todo mundo, tem a questão toda da hierarquia, e não isso, não aquilo, não pode chorar, né? Então você vai falando que não posso fazer muitas coisas, você vai se fechando, né? E você vai perdendo a felicidade, que era uma coisa, uma questão genuína sua, né? Que você já nasce com aquilo. Gente, Deus, e aí eu não sei se você acredita em Deus, em religião, em fé, não sei. Mas eu acredito que quem criou a gente, o ser humano, não fez a gente pra gente sofrer, sabe? Não fez. Não fez. E a gente vai se embrutecendo, a gente vai se fechando, né, nesse mundo, que olha que mundo lindo que é, né? A apreciação da beleza é uma das forças de caráter da psicologia positiva que a gente estuda, né? Apreciar a beleza. Então, você hoje, mesmo em casa, você apreciou algum momento do dia a beleza do seu dia? Com Ou certeza. você só se pegou reclamando da pandemia, do não sei o quê, sabe? Então, Isso como é das que tá? pequenas coisas. O que que você escolheu alimentar hoje, né? O seu lado bom, o seu lado mal, a sua luz ou a sua sombra, né? Então são escolhas, né? E aí a gente fala sobre liderança positiva. Que trem é esse, né? Eu falo que antes da gente querer ser líder de uma equipe, né, e ser um líder positivo de uma equipe, de uma empresa, de pessoas, a gente tem que ser líder de nós mesmos. A gente tem que ser gente, né? Antes de qualquer coisa, né? Tem que se Exatamente. colocar como ser humano, né? Como é que você vai orientar, incentivar outras pessoas se você não faz isso com você, né? Então, assim, as diferenças de chefe para líder, né? Isso a gente acha em qualquer lugar na internet, mas vamos lá, né? O chefe manda, né? O líder orienta, né? Uma grande diferença, né? O chefe ameaça, né? O líder incentiva, né? O chefe ele diz, vai lá. O líder fala, vamos lá, né? Aquele acolhimento, né? O chefe ele costuma ser autoritário. O líder ele é companheiro, ele é agregador, né? O chefe de novo ele diz eu, o líder fala nós, né? O chefe muitas vezes atrapalha, o líder ajuda, né? O chefe o que que ele faz? Ele aponta culpados e o líder ele assume a responsabilidade, né? O chefe, ele esconde as coisas, né? Ele não deixa ninguém saber dos projetos e tal, não sei o quê. O líder, ele compartilha. Ele quer pensar fora da caixa, né? Ele quer que a equipe saiba para poder ajudar e melhorar ainda o desempenho, né? Transparência. Transparência, né? O chefe, ele cria um ambiente onde as pessoas não têm confiança para se abrir com ele. O líder é o contrário. O líder te realmente acolhe, sabe? Te deixa à vontade, né? Para você chegar e desabafar alguma questão de trabalho, pessoal, enfim, né? E o chefe promete, não cumpre o que prometeu e fica se justificando, reclamando. E o líder promete só o que vai cumprir, sabe? E se não conseguiu cumprir, ele assume a responsabilidade. Uhum. Então, você, antes de pensar no seu trabalho, você é um chefe,
Você é chefe de você mesmo ou você é líder de você mesmo? Então, essa é uma reflexão que a gente tem que fazer antes de refletir sobre liderança positiva em empresas, né? Ou com pessoas. Você é seu chefe, você é seu líder. Com Como é certeza. que é o seu dia a dia, né? Porque se você tem uma postura de chefe com você, você não vai ser capaz de ser líder de ninguém nunca. Começa de Né? dentro E para aí, fora, né? Começa a partir de você, né? Para que você possa multiplicar isso para outras pessoas, né? exatamente. E aí isso tem muito a ver com o autoconhecimento, né? Com essa história toda que eu estava falando do quem somos, né? E o que que faz sentido do que eu herdei, de onde eu nasci, né? A gente já é comprovado cientificamente que a gente nasce com pelo menos 3 memórias epigenéticas, né? Então, das gerações que passaram. E se você for pensar nos seus pais, nos seus avós, né? Ou no seu irmão, nos seus tios, nos seus primos, você vai ver que tem padrões ali que estão realmente, né, cravados, né, enraizados, que você repete, e que você às vezes nem pergunta por que eu estou fazendo isso, E que por isso o né? autoconhecimento é tão importante, né? Só quem sabe Muito conhecimento. é quem é e onde quer chegar e quais são seus objetivos, né? Quais são seus motivos de ação, é uma pessoa que pode promover ação na própria vida e pode quebrar aí comportamentos, né? Nossa, exatamente. E a gente às vezes critica o padrão que a gente está repetindo no outro e não enxerga na gente, né? É, com certeza, Cláudia. Cláudia, nós temos aqui 6 pessoas que fizeram pergunta nas enquetes e estão online. Eu estou aqui tipo, só observando. Sim. Gente, o povo precisa Muito sair bom, muito daqui sem bom. responder, eu vou ser linchada. E na verdade, a Muito bom. Carol Conde, ela entrou agora há pouco. E na verdade, eu comecei com uma live até falando um pouquinho da dúvida dela, mas ela não estava online. Aí eu queria voltar nesse assunto com você só para poder Vamos suprir lá, a vamos dúvida lá. dela e a gente dar o mandamento. A Carol, ela quis saber exatamente o que é a psicologia positiva. O que eu entendi que é a dúvida da Carol? Ela ainda ela ainda tem aquela questão de acreditar que talvez o líder positivo seja o cara que fala palavras positivas, que falam palavras de incentivo. E que, na verdade, aí é que a gente está aqui para poder quebrar essa ideia de que isso aí é a menor parte de uma liderança positiva, né? Isso aí Sim, é o mínimo que um líder positivo pode fazer, e que, na verdade, a liderança positiva é uma liderança totalmente voltada para o fortalecimento de habilidades. Porque aí quando a gente tem aí uma liderança padrão antigo, uma liderança um sim, pouco mais de gerações anteriores, são pessoas que, igual eram na época da nossa escola, focavam nos nossos gaps, quando a gente ia mal ali na prova de matemática, nossos pais sim, colocavam a gente num reforço de matemática. E eles talvez não tenham dado para nós aquele incentivo para continuar estudando português, que era o que é uma habilidade mais forte que a gente tinha. Então a gente sim, ficou ali com uma habilidade que a gente tinha muito forte, desrespeitada em questão de potencial, né? Que a gente poderia ter atingido ali um pico, né? E ter transbordado ali numa habilidade ao invés de ficar gastando energia com algo menos importante, como uma coisa que a gente já tinha um gap, né? E a gente aprende muito na psicologia positiva que, na verdade, a gente não finge que o gap não existe, né? A gente sobrepõe o que a gente tem de bom e, na verdade, todas essas habilidades que nós temos, elas suprem isso, né? Elas passam por cima. É como se aquilo deixasse de ser importante, mas não no sentido de não ser tratado. É que a gente se sente completo com quem a gente é, com o que a gente sim. consegue fazer e com as habilidades que nos foi dado e com os talentos que a gente vem desenvolvendo aí ao longo da vida e que a gente tem prazer com eles, né, Cláudia? É Vamos falar mais um verdade, é pouquinho verdade. sobre isso aí para Carol? Vamos sim. Então, ela perguntou sobre o que é liderança positiva ou psicologia positiva. A Posso falar das duas liderança. coisas também. A Tá liderança, ótimo. isso. Então, ser uma pessoa positiva, né? Não é uma pessoa positiva não quer dizer que ela vai estar sempre de bom humor, de falando, ei, parabéns, muito bem. Não, ela tem uma visão positiva da vida, né? O que é ter uma visão positiva da vida? Inclui outras competências, né? Inclui você saber se comunicar com a equipe,
né? E não jogar a tarefa e nem perguntar se foi entendido, né? Então, passa pela comunicação, né? O se expressar com a equipe em diferentes canais, né? Pessoalmente, em reunião em grupo, por e-mail, né? E saber ouvir. Ouvir as dúvidas, saber se a equipe entendeu, se tem alguma. Porque se eu falo uma coisa aqui e você entende outra, Flavinha, quem foi que falou? Nós duas. Né? Então, a comunicação de um líder positivo é saber se expressar claramente e, mais importante ainda, saber entender se a pessoa entendeu o que foi comunicado. Né? Então, saber ouvir. Né? E a pessoa não precisa estar em festa, pulando, né? Sendo positivo. Não, não é isso, né? Tem pessoas que têm esse perfil, mas tem outras que são contidos e estão lá se comunicando com alto desempenho e ouvindo a sua equipe com alto desempenho e está maravilhoso. Outra coisa, motivação é uma competência importante. Mas como é que é essa motivação? De novo, não é um pico de energia, né? É saber elogiar a pessoa, saber, fulano, esse trabalho aqui que você desempenhou ficou muito bom, muito obrigado, te agradeço. Foi exatamente o que a gente tinha conversado e tal. E você pode manter o seu nível de energia, que é a sua essência, né? A positividade, ela não vai mudar a sua essência. Ela vai mudar a visão que você tem do que acontece no dia a dia, né? Ela está muito ligada com a empatia também, né, Flávia? Porque quando a gente se preocupa, né, é líder e se preocupa com a gestão da equipe, com a gestão do trabalho, significa que a gente está se colocando no lugar do outro, né? A gente está realmente fazendo a nossa equipe se sentir pertencida. Eu vou abrir um parênteses para falar sobre pertencimento, tá? Pertencimento é uma das 3 leis universais da constelação familiar, né? A primeira é a ordem, depois é o dar e receber, que é o equilíbrio, e tem o pertencimento. Todo ser humano precisa se sentir pertencido. Aonde ele está? Na família, na escola, no trabalho, no relacionamento, com a sua saúde, com seus objetivos. Então, pensa numa época de pandemia, em que todo mundo passou a ter que fazer, todo mundo, ou quem realmente não era, né, pôde, passou a fazer trabalho de home office. Só que antes, não foi planejado isso, porque foi um acontecimento inesperado. Então, de um dia para o outro, sem planejamento nenhum, todos em home office. E aí, será que a pessoa que antes estava num escritório com uma estrutura, né, de mesa, cadeira, computador, telefone, internet, banheiro, ar-condicionado ou não, uma estrutura completa, tem essa estrutura na sua casa? Uhum. Será que ela tem um espaço onde ela pode realmente ficar o tempo do trabalho dela trabalhando sem ter nenhum outro acontecimento? São quantos cômodos? Tem internet, tem computador, tem telefone? Como é que é essa estrutura? E aí, se o líder não presta atenção nisso, a pessoa se despertence. Isso é feio, mas é um despertencimento. Porque ela deixou de ter aquilo que ela tinha. E agora ela tem que fazer a mesma coisa, dar os mesmos resultados, ou talvez mais resultados, com uma questão que ela não sabe controlar. Então tem esse gap, que você cria um buraco dentro de você. E se o líder não percebe isso, você tem uma desmotivação. Então, a motivação, por isso que eu falei abrir esse parênteses para o pertencimento, também está em você entender o que aquela pessoa está passando. Né? Então, você perguntar, fulano, você tem internet na sua casa? Você tem um lugar para você trabalhar? Como é que é a sua casa? Você tem crianças em casa? Você tem gatos em casa que passam na frente da sua tela o tempo todo, como eu? Você tem um lugar em paz? Tem cadeira para sentar? Né? Computador? Porque muitas pessoas não têm, às vezes. Aham. Né? Com certeza. Então, isso já é um momento de motivação. O funcionário vai entender, a equipe vai entender, nossa, ele está preocupado comigo. Isso dá Empatia. uma empatia, isso dá sabe, ele se preocupa comigo, eu pertenço àquela equipe, estou motivado. Né?
Uma outra coisa, uma outra competência que é muito importante da liderança positiva, delegar. Mas delegar, identificar quem é aquele funcionário, quem é aquela pessoa, quais são as funções dela, quais são as características, os talentos que ela como pessoa tem, que podem agregar valor àquela função dela. E aí delegar realmente projetos, funções, trabalhos que vão realmente fazer aquela pessoa usar da melhor maneira possível as suas capacidades, né? A psicologia positiva é a ciência que estuda os pontos fortes, né? As características, as forças de caráter da pessoa, né? Então, o que você é bom no que faz? Porque todos nós temos talentos, mas todos nós fomos treinados a não enxergar os nossos talentos. Então, o que acontece com as empresas? Um turnover altíssimo. Por quê? A pessoa não se identificou naquela área, o chefe não gostou, o líder não gostou, manda embora. Mas espera aí, será que essa pessoa não tem um talento, uma característica que serve para outro departamento? Né? Ou será que antes daquela pessoa entrar, não existe uma maneira do RH identificar quais são as características daquela pessoa e colocar ela no melhor lugar da empresa para ela realmente se sentir motivado e conseguir trabalhar com consciência de que está realmente no local certo? Né? Porque isso diminui muito o turnover da empresa. Né? Então, são competências de um líder positivo que tem base na psicologia positiva, que é olhar para a pessoa, identificar a pessoa. Né? E você não precisa ser uma pessoa com uma energia alta, né? Você pode ser um analista, você pode ser um planejador, você pode ser um comunicador, você pode ser um executor, você pode ser uma pessoa, né, que vai manter uma voz serena, você, né? Bom humor, mau humor, isso não é isso que a gente está falando, né? É a questão de olhar com competências de psicologia positiva. Você falando da matemática, por exemplo, me lembrou uma questão muito importante da minha vida. Eu vou contar aqui. A gente é treinado, né, Flavinha, a sermos pessoas medíocres. Porque a gente entra num colégio com matérias que a gente nem gosta de todas, e aí a gente tem que estudar para passar, e qual é a média? 6. Então, aquela matéria que você não gosta, não é boa ou leva bronca dos seus pais, você vai fazer aquele mínimo esforço para tirar aqueles 6. E você está treinando você, o seu corpo, o seu cérebro, a se contentar com 6. Passei, tá bom, fiz o mínimo esforço, me contentei com 6. Por quê? Porque a gente tem a mania errada, a gente treina as pessoas para olhar o que está ruim e criticar. Uhum. E aí a pessoa já não gosta daquilo e faz o mínimo esforço para passar. Mas é aquilo que ela é boa. A gente não deu atenção. Então eu tive no antigo primeiro e segundo grau, né? Quando chegou no primeiro ano do segundo grau, agora é médio, né? Ensino médio? Ensino fundamental é médio? Qual é a ordem? Eu nunca sei. Fundamental é médio. Começa no fundamental então, então, atual médio, quando chegou no primeiro ano do segundo grau, tinha matemática e tinha física. E eu nunca tinha sido uma aluna boa de matemática. Mas por quê? Porque eu não tinha tido uma base boa em matemática. Então eu vinha capengando e acumulando aquela dificuldade, né? E aí chegou nesse ano, matemática e física, ferrou, né? Só conta nas duas. Fui para a prova final, não passei, fui para a recuperação, fiz um esforço máximo, fui lá e passei. Beleza. Férias. Qual foi o maior presente que meus pais me deram? Me colocaram no Kumon. Kumon ensino método japonês, matemática, português, inglês. Aqui no Brasil tem essas 3 matérias, que é totalmente focado na psicologia positiva. Totalmente focada com psicologia positiva. Por quê? As minhas filhas estudam no Kumon. Maravilhoso! Então elas sabem, porque lá você não foca no seu erro, você foca no seu acerto. E aí você vai se enchendo, né? Você vai respirando acerto, elogio, motivação. Em vez de alguém falar, nossa, mas errou 9, acertou 1? Acertou 1. Parabéns. E aí você vai se motivando para acertar 2, acertar 3, até chegar no 10. Né? Então isso é psicologia positiva pura.
Então, o Moisés perguntou aqui, né? Olhando dessa maneira, a liderança positiva se conecta muito com a liderança servidora, né? Sim, porque você ser líder e servir a sua equipe é você olhar para o outro, né? Você olhar para as pessoas, né? A gente não pode mais não ter inteligência emocional dentro do trabalho, dentro do líder, né? Do chefe. A gente não quer ter chefe mais, a gente quer ter líder. Né? O que as empresas mais querem, mais admiram como competência é a inteligência emocional. O Né? que eu Então, enxergo como uma grande diferença aí na liderança servidora é a forma de abordagem realmente com sim, a habilidade do colaborador. Então, por exemplo, você tem ali na empresa alguém que cometeu um erro. Ali no trabalho a pessoa errou de alguma forma e você precisa ter ali, dar um feedback ali para uma correção, dar um feedback ali para vocês poderem alinhar aquela situação. A grande diferença do líder positivo para as demais lideranças é a forma como o líder positivo vai fazer isso, mas não é falando coisas lindas pro colaborador, coisas é, positivas e palavras maravilhosas, não é isso. Mas é no sentido de ajudar o colaborador a entender quais habilidades ele já tem, quais coisas ele já é bom e que vão ajudar sim, ele a não cometer mais aquele tipo de erro, que vão ajudá-los a desenvolver aquela tarefa com mais facilidade, que vai ajudar ele a se desenvolver mais. Então, o líder sim, positivo é esse grande cara que enxerga coisas maravilhosas nas pessoas e ajudam elas a também enxergar isso. Porque o autoconhecimento, ele não é uma falha só do líder, é uma falha de líder e não, liderado. E o líder, nesse sim, momento, nada mais é tipo um facilitador. Ele é o cara que vai te trazer para o contexto e vai falar para você assim, calma, Cláudia, realmente houve esse erro, mas você tem habilidades aqui, X, Y, sim, Z, que você já mostrou para a empresa em outros momentos e que eu acredito que com essas habilidades, você usando elas como âncora, você lembrando do quanto você é bom, você se baseando nisso, você vai conseguir potencializar tudo isso e esse erro não retorna. Você está aí empoderado do trabalho. Você, inclusive, você sai de uma reunião dessa com vergonha, né? Não sei, é o mínimo, né? não, maravilhoso, é isso mesmo que você falou, né? Tem uma ferramenta do coaching, né, que você deve conhecer, que é o feedback burger, né? Então, assim, vamos pensar no hambúrguer, né? Tem o pão, o recheio e o pão. Então, vamos supor que o recheio é aquele erro que você tem que consertar, que tem que chamar a atenção do funcionário, né? E o pão, o que que é? Começa falando coisas boas, termina falando coisas boas, né? Então, por exemplo, você não vai chegar xingando fulano, errou isso aqui, não sei o quê. Não, você vai querer saber a origem, né? Então você vai chegar e falar, oi, fulano, tudo bom? Poxa, muito legal aquilo que você fez e tal, não sei o que, naquela planilha. Ficou muito boa. Só que essa planilha não funcionou tanto porque causou esse erro aqui e tal. Nananana. O que você pode fazer, ou o que eu posso te ajudar, para a gente poder realmente rever isso, saber qual foi a origem desse erro e não repetir mais? Então é a maneira de se expressar e de dar o feedback, né? O que acontece muito, Flavinha, é que as pessoas. Vou te dar um feedback. A pessoa já entra em pânico, né? Daquela reação de Dimocó que eu falo, né? Ah! Né? Então, calma, gente. Feedback, assim, a tradução de feedback é retorno, né? Dar um retorno. E o retorno é sim positivo. Ou não. Mas existe retorno positivo. Existem muitos retornos positivos. É que o ser humano tem essa maniazinha de olhar o que é ruim, né? A gente tem que aprender a falar o que é bom também para as pessoas, né? E é mais pra verdade, viu, Cláudio? Quando eu brinquei aqui que em cima, às vezes, de um feedback aonde a pessoa esperava, às vezes, tomar uma bronca e ela recebe um apoio, ela recebe uma cooperação, ela recebe uma Sim, mão amiga para poder subir e não cair. Você acredita que as pessoas estão tão despreparadas para isso que elas realmente se sim, envergonham? Elas realmente se sim, recolhem? Elas ficam ali, né? Se diminuindo naquele contexto, tipo, se sentindo às vezes enfraquecida. sim, Muitos sim se empoderam, mas na verdade, tanto o líder quanto liderados precisam preparar as suas mentes para essa nova gestão, para esse novo sim. modelo que vai trazer aí sim a alta performance, que vai te tirar aí da sua mediocridade de ficar lutando contra coisas que você nunca foi bom e ficar ali tentando. Ah, você faz uma avaliação de desempenho, o que você quer focar? Qual foi? O que eu fui pior? Quero melhorar isso.
Lá vem bomba. Você realmente precisa melhorar o que você foi pior? Isso vai fazer sentido no seu desenvolvimento profissional? Isso é importante para você, isso é importante para a empresa. Você não tem nenhuma característica, nenhuma habilidade positiva que supre esse seu gap? Não existe em você isso? Olha, a gente estuda, né, Cláudia, na psicologia positiva, que isso é quase impossível. Você sempre tem. Existem aí habilidades que se Sim, complementam. Você tem ali um negativo com um positivo, e quando você reúne isso aí, um acaba suprindo o outro, porque o positivo ele sempre tem mais força. Inclusive quando você exa- acredita muito nisso, né? Para sair aí na exatamente. feedback, nada envergonhado, sim muito empoderado, É. muito feliz, muito se sentindo realmente visto, pertencente, sabendo que aquele líder te olha como você é, te enxerga, te valoriza e, É. né, e dedica o tempo dele a isso, a te conhecer. Porque você imagina você entrar em uma Sim, sala e a pessoa e ele pontuando coisas que às vezes você pensa até quase íntimas. Você fala, uau, ele sabe isso sobre mim, ele conhece, sim, né, tão profundamente assim o meu ser. Então, o cara sim. sai dali feliz, empoderado, se sentindo, sabe, querido dentro daquela instituição. É realmente um feedback, como a Clésia está dizendo aí, com intenção positiva. Acho que é muito interessante. Um pouquinho mais para cima aqui, dentro do contexto que você estava falando, a Jéssica perguntou o que a gente faz quando dá um feedback, mesmo muito positivo, e a gente verifica que essa pessoa ela não, né, ela não buscou ali uma melhoria. Eu, assim, vou falar da minha parte. Eu acredito que quando você Fala. trata o feedback por habilidade e não por gap, né? Por gap ele, entre aspas, é uma incompetência e você trata, na verdade, por habilidade, a pessoa ela não tem que mudar, ela tem que potencializar. Então, muito dificilmente essa pessoa vai sair da sua sala com esse sentimento seu de que ela não mudou. Porque, na verdade, você fez o que tinha que ser feito, que é potencializar o que aquela pessoa já tinha de muito bom. Então, você está caminhando ela para o extraordinário. E você sai desse campo de mudança, desse campo de cobrança. Aí você é ruim, muda. Isso não tá legal, muda. Você é incompetente nisso, muda. Tá horrível, muda. Fala mais É, baixo, é, faz isso. As pessoas, cada um tem suas peculiaridades, seus tem. comportamentos, as suas habilidades são específicas, e a gente tem que aprender, acima de tudo, a respeitar isso. E é isso que uma liderança faz. É claro que isso começa lá na contratação, quando a gente traz para dentro da Sim, empresa pessoas ligadas ao propósito, né? Isso aí é vice-versa, né? Tanto para a empresa quanto para o colaborador. É claro que começa um pouco antes desse feedback, né? Não vai começar no feedback isso, né? Começa ali na contratação, mas quando você chega no feedback, você sabe com quem você está falando, e essa pessoa, assim, ela não vai precisar ali de uma grande mudança, ela está sendo potencializada, ela está sendo levada a um desempenho extraordinário. Então, você, como líder, vai enxergar essa mudança a partir da sua fala. E você vai parar de ficar esperando, inclusive, essa mudança aí do outro, né, Cláudio? Falei besteira? não, e pensar numa coisa também, assim, quando você tem uma equipe e que você está nessa essa questão da liderança positiva realmente, né, de ter uma boa comunicação, né, de trabalhar a motivação do funcionário, né, de delegar, identificar os pontos fortes, né, de ter a questão da positividade no feedback, né, você pode enxergar que a sua equipe vai se complementar e a potencialização dela vai instigar um ao outro a crescer mais ainda. Só que quando a pessoa realmente não muda, o que será que a pessoa não muda, né? Vai variar muito, né? Pode ser que ela não mude alguma coisa que incomoda você, mas aí é você que tem que mudar em relação a isso, né? Ou se foi alguma questão de trabalho, tem que conversar com essa equipe, com essa pessoa da equipe, para saber o que está acontecendo. Às vezes ela está com um baita problema na família, uma baita questão séria que ela ficou com vergonha de abrir para a equipe, e isso alterou a produtividade dela, alterou os resultados dela, e aí ela não mudou como você queria que ela mudasse, né? Como foi planejado ela mudar. Então, de novo, a liderança positiva não tem que mudar as pessoas em relação às suas essências, mas se tem que melhorar o trabalho, tem que ter um apoio. E esse apoio vem também da vida pessoal, né? Aquela coisa que fala, separa a vida pessoal da vida profissional.
Não existe isso, sabe? Você, dentro da sua profissão, é a sua pessoa. Então, não tem congruência em ser uma pessoa fora do trabalho e ser outra no trabalho. Vai ter um momento que isso vai te incomodar tanto, vai criar tantos buracos em você que você vai ter que sair, ter que mudar, ter que fazer alguma coisa diferente. Então, de novo, a liderança positiva é enxergar o outro como o outro é, né? A empatia é diferente da simpatia, né? Simpatia é você cria afinidade na simpatia. Na empatia, você se coloca no lugar do outro e não precisa ter afinidade. Então, ela pode, né, ter uma voz mais alta, ou não sei, alguma característica que para você, né, para mim, Cláudia, não está legal, mas é o jeito dela. Então, se aquilo incomoda em mim, tá em mim a questão, não tá nela, né? Agora, na questão do profissional, se não tá rendendo, depois de conversar, de ter a comunicação, de motivar, de estar lá junto, né? Não é o outro que tem que mudar, você tem que mudar, porque se ela não alcançou o resultado que você esperava, que foi combinado, alguma coisa você também, né, deixou de fazer, de acompanhar, né? Então, tem uma outra competência do liderança positiva que é a responsabilidade pelo sucesso e pelo fracasso. Não tem culpa, né? A culpa é de fulano. Não. A culpa é do líder que não olhou a equipe, não conversou, não colocou todo mundo, né, na confiabilidade para render e potencializar suas questões, suas características, seus talentos, né? Então, essa questão de o outro mudar, vamos refletir sobre o que é essa mudança aí. Eu também penso muito sobre isso, porque na verdade, quando a gente fala em ambiente profissional, às vezes as pessoas esperam mudanças de comportamento quase que pessoais e não cabem. E, infelizmente, assim, infelizmente que eu digo é porque na verdade você deveria avaliar essa questão de afinidade um pouco antes, né, do feedback, né? Sim. Realmente na contratação, ter ali às vezes um processo um pouco mais demorado, porque você saberia ou não se aquela pessoa realmente tem afinidade com o seu ambiente, com as pessoas e vínculo com o seu propósito. Porque depois que já se passou isso, a gente não consegue, gente. Eu não mudo meu marido em casa. Você, Cláudia, Exato. a gente não muda um cônjuge que a gente já tem relacionamento há 12 anos. Ah, Jesus! É, Você vai querer alterar um colaborador em contrato de é. experiência? Você vai querer alterar um Não. colaborador com um ano de empresa? Com dois, com três, com quatro? Não vai alterar. Porque os relacionamentos, por mais que mudem as esferas, né, do profissional para o pessoal, são relacionamentos interpessoais e essa essência da questão, inclusive da mudança, ela é muito de dentro para fora. Isso é só da pessoa. Então, na verdade, o que a gente tem que fazer é direcionar para objetivo. Então, você vê qual é o objetivo da empresa, qual que é o objetivo da função que aquela pessoa desempenha, o que ela está ali participando para construir dentro da instituição, e você faz um direcionamento para o objetivo, para fatos, e você para ali de dar essa atenção toda para a questão da pessoa, para de avaliar Sim. pequenos comportamentos, faz umas coisinhas que me irritam. Se reavalie, porque às vezes essa pessoa ela tem intenções positivas, ela é uma pessoa bacana, ela é uma pessoa que está ali para trabalhar, que quer se entregar para a empresa, às vezes ela tem pequenas coisinhas que te irritam, às vezes essa questão é sua, não é dela. Muitas vezes o que a gente né, joga ali no outro, que nos incomoda no outro, na É verdade é uma nosso. questão muito nossa, e que a gente realmente precisa trazer isso para nós, para a gente crescer, para a gente se desenvolver, para a gente transcender. Porque se a gente continuar Exatamente. sempre responsabilizando essa mudança de terceiro, quem está parado no tempo é a gente. Então, na É. verdade, é isso tudo uma oportunidade nossa de desenvolvimento, né? Seja como líder, seja como liderado, enxergar isso é uma capacidade, uma alta capacidade de desenvolvimento, de construção, de transcendência aí, né, Cláudia? Muito, né? E aí, de novo, a gente vai para o autoconhecimento, né? Porque quem somos nós, né? O que estamos aqui fazendo? Por que que a gente fala muito, o outro está me julgando. Mas espera aí, o julgamento é do outro. Se esse julgamento do outro te incomoda muito, aí tem alguma questão sua que tem que ser trabalhada. Mas enquanto o julgamento é do outro, você não tem que se incomodar com isso, não tem que se importar com isso, né? Você tem que, na verdade, usar todos os seus pontos fortes, suas habilidades, para melhorar cada dia mais, né? Uma outra competência do líder positivo é a confiabilidade, né? O que é isso, né?
se traduzir em confiança para a sua equipe, para que todos possam se sentir à vontade para trazer questões. Então, questões o quê? Pessoais, dificuldades estruturais, né? Às vezes não estou conseguindo fazer uma planilha. Por quê? Por não sei fazer uma planilha, cara. Entendeu? Então, esse sistema aqui que instalou, recebi o treinamento, mas não estou conseguindo entender. Preciso de mais ajuda, preciso de mais treinamento, né? E quando você tem um líder positivo que tem essa característica da confiabilidade, você tem essa vontade de realmente ir lá e dividir né, e compartilhar seus medos, suas dificuldades. Por quê? Porque a gente está, de novo, na liderança positiva, trabalhando na esfera do nós, né, do todo. Né? A gente entende na liderança positiva que para o um estar bem, o todo tem que estar funcionando. Para o todo estar funcionando, o um não tem que ter medo de falar com o líder ou com o liderado, né? Vice-versa, né? Nossa, interessante isso aí que você falou, Cláudia, porque às vezes quando o liderado tem medo ali de entrar em contato realmente com o líder, às vezes para expor uma dificuldade, expor uma dificuldade, às vezes uma questão até de aprendizado, igual você disse aí, por exemplo, nesse exemplo de mudança de sistema, quando o colaborador não tem essa liberdade, vários problemas muito grandes acontecem na empresa porque o colaborador não expõe, ele vai fazendo sem ter conhecimento suficiente. E vira uma bola de neve. Vai virando uma bola de neve. E quando esse líder dá-se conta, né, que ali através de um relatório, através de um acompanhamento do trabalho daquela pessoa, sim, aponta-se ali o caos, né? Percebe-se o caos porque aquele liderado, ele não se sentia à vontade suficiente para chegar no líder e falar uma coisa simples. Olha, o treinamento do sistema não foi claro o suficiente para mim. Preciso de mais um dia. Olha, o treinamento do sistema ficaram lacunas, algumas coisas não ficaram tão boas para mim. Eu preciso novamente de um reforço. Eu preciso que me seja ali, né, melhorado algumas questões. Você precisa de atenção nisso, porque vai fazer diferença para a empresa. Então, são coisas que afetam a todos, né? Porque possivelmente esse liderado não sabe, inclusive, da importância do seu trabalho, do quanto ele agrega para o todo, né? O quanto ele é importante para aquela instituição de uma forma geral e não individual. Sim. Né? Que o trabalho acaba desmotivando ele, né? Porque ele vai se sentindo muito, muito incompetente, né? Porque quando o desafio está muito maior do que a minha habilidade, me causa ansiedade, me causa dúvida, me causa aquele estresse, né? Muito estresse. Estresse total. Então, em uma situação dessas, você pode perder um colaborador que, na verdade, sai, inclusive, da empresa como sendo um péssimo colaborador, mas, na verdade, o problema foi de gestão e liderança. Sim. Aquela economia porca que as empresas costumam fazer, né? Vamos dar só uma horinha de treino e todo mundo vai entender, né? O problema é quando é líder, não ouve ou não aceita o que o liderado fala. Mas aí não é líder, né? Aí é chefe. Assim, Cláudia, até a live tá faltando 7 minutos para acabar. Meu Deus! Ai, meu Deus! O Jefferson já tá na terceira live fazendo essa pergunta. A gente vai precisar dar uma atenção especial para ele, porque acho que isso está consumindo ele por dentro. Já teve algumas lives de liderança que ele já veio com essa questão aí. Ele, aparentemente, ele falou até em uma outra live a respeito disso, sobre líderes mais inflexíveis, né? Chefes, no caso, igual você mencionou, chefes mais inflexíveis, pessoas, às vezes, que estão numa hierarquia mais elevada e que, na verdade, justamente tem essa questão do problema de liderança, né? Esse cara ainda não alcançou a liderança. Como esse liderado se comporta? Né? Qual que é a atitude positiva? Qual que é, por exemplo, a liderança positiva que o liderado pode ter? Porque não depende de hierarquia e liderança. Liderança é protagonismo. É capacidade que você tem de tomar a frente e fazer as coisas na sua vida, na sua empresa. Não depende de você ser chefe de nada. Então, vamos lá. O que esse cara que tem um chefe, ele não tem um líder, ele tem realmente uma dificuldade ali na empresa com relação à gestão, né, de pessoas. O que esse liderado pode fazer para melhorar o ambiente de trabalho dele, para ele ter algo mais sadio e ele poder sair fora aí desse mal-estar que às vezes é gerado por um chefe que ainda não se desenvolveu, às vezes está numa geração passada, enfim, a gente não sabe o que é, mas pode ser alguma coisa nesse sentido. O que o Jefferson pode fazer aí, Cláudio? Vamos ajudar ele? Olha, é complicado, né, esse caso, mas eu digo sempre que a gente pode tentar ir comendo pelas beiradas, né?
A gente pode ir tentando mostrar para esse chefe, né? Porque a pessoa que lidera a equipe, que não ouve a sua equipe, não é líder, gente, é chefe, tá? Ou é aquele chefe que já está lá há muito tempo, aquele cara já é um dinossauro e sempre agiu assim e não vai, né, mudar nunca, ou ele é um chefe novo que ainda não identificou ainda como é que pode fazer da melhor maneira. Então, assim, o que eu falo é, você pode ir comendo pelas beiradas, você pode ir tentando enxergar como você pode se comunicar melhor com o seu chefe, né? Como você pode chegar e pedir ajuda, de repente, para esse chefe, porque existem muitas barreiras que a gente coloca que são nossas mesmo, né? Não só dos outros. Então, uma questão muito importante é não ter medo, né? Porque a gente consegue sim fazer os relacionamentos melhorarem olhando para o outro. Como é que será que esse chefe tem também? O que será que esse chefe tem de bagagem pessoal e que faz ele se fechar dessa maneira e não querer ouvir também, né? Então, ir pelas beiradas e perguntando: você pode me ajudar? Estou em dúvida aqui, né? E tentando fazer essa aproximação para criar essa comunicação e essa confiabilidade, né? Porque depois de um tempo, essa relação vai se tornar natural, sabe? É tudo treino, né, Flávia? A gente realmente não é direcionado, treinado, eu até falo, adestrado a fazer o outro, né? A olhar para o outro, né? E a gente se fecha. Então, o que será que tem por trás daquela pessoa que está lá fechada, no estilo chefe, mandando e desmandando e não quer ouvir ninguém, né? Ele age assim a vida inteira. Então, será que você não pode ir sendo maleável e chegando nas beiradas e tal? Agora, se não tiver jeito, como já aconteceu comigo, aí você tem uma escolha a fazer. Ou continuar ali naquela situação ruim, ou você muda de lugar, muda de área, muda de emprego, porque a sua escolha também de continuar numa relação que não está, e aí serve para qualquer relação, né? É responsabilidade sua, né? Então, de novo, aquela questão do você é líder de você mesmo, né? Se você está numa situação difícil no seu trabalho, né? E que não consegue ter essa relação com o seu chefe, nem comendo pelas beiradas, nem fazendo milhões de tentativas de diálogo, de pedir ajuda, de pedir um feedback, de, né, tentar se comprometer com a pessoa e tal, você mudar, você tem essa escolha de realmente decidir outros caminhos. E é complicado, né? Eu tenho um caso de uma cliente minha que ela tinha todas as competências incríveis de líder, de gestor top e tal, e o chefe dela barrava ela sempre. 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 Por um único fator, porque ela era mulher. E ela tentou de tudo, de tudo, de tudo. E nunca era ela que era a promovida, a elogiada, né? A que ganhava um projeto mais interessante. E ela cansou de tentar comer pelas beiradas e ela decidiu escolher que aquela expertise dela, ela ia transformar na consultoria dela. E ela saiu, vai cortar 2 minutos. Ai, meu Deus! Aqui, pessoal, só pra tentar ajudar o Jefferson aí rapidinho, mas depois eu te dou uma atenção até especial aí nas mensagens aí pelo inbox aí do Gestão Persuasiva, porque a gente já tinha conversado outras coisas. Eu vou tentar te ajudar, porque eu acho que a questão aí com a sua liderança é porque talvez esse líder é recente e ele também não está se sentindo pertencente, ele não está à vontade, ele não está se sentindo um ambiente seguro. Então, talvez ter essa segurança de que vocês são todos realmente uma equipe, estão ali em colaboração, isso aí vai conseguir fazer com que ele se reinvente aí e faça um ambiente muito mais gostoso para todos vocês, viu? Mas, Cláudia, acho que não vai dar nem tempo, vocês dá tempo de despedir. Quero te agradecer. Eu acho que só resumindo tudo é olhar para o outro, né, gente? Ser líder é olhar para você, principalmente, mas olhar para o outro, o que tem atrás do outro que você pode entender para melhorar essa comunicação, esse relacionamento. Com certeza. Gente, ficaram faltando 3 perguntas aqui para responder. Eu vou ter que dar um jeito depois de ajudar, né? Para poder suprir isso aí. Faço inbox, faço em outra live. A gente vê, o Jafo está brincando aí para fazer parte 2. Mas nesse momento, assim, o que eu posso fazer é agradecer muito a Cláudia, que eu sei que a entrega dela foi muito grande, ela está super cansada, fez outras lives,
mas ainda assim teve toda essa generosidade de entregar o melhor dela aqui pra gente. Só tenho que te agradecer, viu, Cláudia? Obrigada mesmo. Eu que agradeço, foi muito bom mesmo, gente. Lembrar que sempre é o olhar para o outro, se colocar no lugar do outro, saber o que, que tem por trás daquela pessoa dentro do ambiente de trabalho, para tentar entender da melhor maneira o que está acontecendo ali e dali em diante ajudar e ser o melhor líder, o melhor liderado, enfim, né? Só construir, em vez de ficar reclamando, focar nas coisas positivas, na mentalidade de oportunidades.